é difícil você contabilizar o que ocorreu, né? Quantas pessoas foram para as ruas em todo o Brasil, mesmo porque várias cidades do interior do país tiveram manifestações contra o Bolsonaro, né? E todas as capitais também tiveram, tirando as cidades mais importantes de Santa Catarina, por causa da chuva muito forte, né? Tivemos manifestações também em várias capitais da Europa e mesmo em algumas cidades da América do Norte. O que eu senti ontem foi uma emoção profunda, porque reencontrei velhos companheiros ali na avenida, pessoas que tinham tomado já as 2 doses e que estavam ali na certeza de que não tem outro caminho a não ser a gente tomar as ruas, né? Eu sei que ainda é precipitado, né, por conta da pandemia, mas uma resposta tinha que ser dada, né, ao Bolsonaro com os seus amigos de Harley Davidson, que gostam de ficar passeando pelas ruas, né? O Bolsonaro se especializou em tumultuar o país num momento que ele devia estar se solidarizando com os mortos, se solidarizando com os doentes, né? Mas não, ele faz o contrário, ele fica o tempo todo tendo atitudes extremamente agressivas e que levam a um desastre ainda maior na questão do enfrentamento do vírus, né? Na Avenida Paulista, onde eu vi de perto a manifestação, tinha muita gente, todos com máscara, muitos usando 2 máscaras, as pessoas tentando manter o isolamento, né, o tempo todo, e poucos líderes, né, da política, né? Ali eu vi 2 ou 3, né, o Haddad, o Boulos, o Orlando Silva, alguns nomes de partidos, PSB, mas, em suma, não tinham os grandes nomes da política brasileira, nenhum governador, nenhum prefeito. Estavam ali algumas lideranças, mas era um movimento que foi puxado pelas organizações da nossa sociedade, né? Os grupos ligados ao MST, ao Movimento Sem Teto, o pessoal ligado aos sindicatos, vários sindicatos, né? A CUT, enfim, tinham muitos jovens e muitos velhinhos, né? A juventude estava ali presente, né? Com a UNE na frente e, enfim, me encheu de esperança, né? Que o país esteja unido para esse enfrentamento. E eu acho, Léo, que quando acabar essa pandemia, nós vamos fazer nas ruas um movimento muito maior que o que ocorreu na época das diretas já. Escreve o que eu estou te falando. O Bolsonaro está entalado na garganta dos brasileiros, né? Está entalado, porque colocar tanta gente na rua, correndo risco por conta do vírus e da terceira onda, é sinal de que a gente não está aguentando mais. E que se é para morrer, que a gente vai morrer lutando, né? Então, assim, ontem foi um grito, né, de chega para lá, porque você não vai enfiar sua tropa aqui para impor uma ditadura no Brasil. Não, eu acho que você tem toda a razão, Florestan. Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que depois da vacina que está chegando, na verdade, ele tende a ter uma situação muito pior. Claudemir está falando sobre Arthur Lira como corresponsável, vamos falar bastante, ele está nos trends hoje. Evidentemente, isso aí engrossa os protestos pelo impeachment. Rodrigo, você acha que 750 mil pessoas é um número razoável? Eu queria começar trazendo isso para você também, pelo que você viu nas cidades, enfim. É muita gente, são várias cidades, porque foi muito diluído também. Sim. Então, passo para você refletir sobre isso. Eu acho que com certeza, foi mais pulverizado no Brasil, né? Foi mais espalhado pelo Brasil do que a manifestação anterior. E o número cresceu. Na outra, eles falavam em 400 mil, né? 400 mil pessoas na rua, agora 750 mil. Em São Paulo, no visual, você sabe que no final da tarde eu fiquei na dúvida se tinha mais gente ou não, mas depois vendo as imagens, todas elas, eu cheguei à conclusão que teve mais, sim. Não foi assim o dobro, o triplo, mas foi um pouco mais do que a outra.
Rio de Janeiro também, as informações que chegam do Rio, mais gente do que na anterior. Brasília, um pouco mais. E se você somar todas as manifestações de médio porte que aconteceram no Brasil afora, esse número é plausível. Ô, Léo, eu queria só fazer um destaque que eu fiz ontem no encerramento da nossa transmissão. Aí alguém falou, pô, não te vi na cobertura. Eu a Daiane e eu trabalhamos na parte final da cobertura, depois de 8 da noite, até 10, 10 e meia da noite, né? Então, no balanço de ontem eu fiz essa leitura também. Mudou, isso é importante a gente observar, aumentou o número de pessoas na rua e mudou qualitativamente e quantitativamente a cobertura da mídia tradicional. Vocês se lembram que na anterior, Estadão e Globo esconderam a manifestação, esconderam, não sabiam o que fazer com ela. Ontem, o G1, que é da Globo, estampava a primeira manchete e as 4, 5 sucessivas eram uma manifestação. O editorial e a cobertura do Jornal Nacional de ontem, a capa dos jornais de hoje, não sei se vocês já viram a capa dos jornais, eu não estou dizendo aqui que nós temos que nos pautar pelos jornais, não é isso. Nós vamos fazer manifestação com ou sem essa mídia comercial. Mas eu acho que mostra que se moveu. As peças se moveram naquela primeira manifestação e agora terminaram de se mover. O movimento se fez. E agora o dilema é, essa direita tradicional se incorpora e amplia as manifestações ou ela fica de fora só assistindo? Né? Eu acho que esse é o grande ponto de interrogação que nós temos daqui para frente. O Lula, a gente tem dito, o Florestan, durante a semana, foi no Boa Noite e falou sobre isso, eu também, e outras pessoas. O Lula seria bom que ele participasse, né? Se ele quiser, se ele achar correto, assim, dando uma opinião aqui. Quando outras lideranças, como governadores, prefeitos, inclusive de direita, também participarem do Fora Bolsonaro. Fazer uma grande frente Fora Bolsonaro. Aí a gente traz mais gente, traz essa classe média arrependida, uma parte dela para a rua, que não é militante de esquerda, mas que está contra o Bolsonaro. Precisamos de todo mundo para mover essa peça e fazer o Arthur Lira e fazer os votos do Centrão mudarem para conseguir ter o impeachment até o final desse 2021, Léo. Fundamental, né? O Brasil não aguenta mais e o monstro está entalado na garganta dos brasileiros, como diz o Florestan. Eu vou trazer umas imagens bem interessantes, mas antes só passar pelos comentários, tem muita gente aqui agradecendo, aplaudindo. O Euclides fala assim, olha, em São Paulo houve muito mais gente do que a anterior. Isso também se deve ao jornalismo alternativo. Tem influência, sim. Parabéns. E a gente convocou muita gente, de fato, desde cedo. O Sérgio Ferreira está nos apoiando. E é bom, né? Porque as pessoas iam vendo, olha, está funcionando em Brasília, o Chico Buarque foi, o Haddad vai, e as pessoas vão tomando a decisão durante a transmissão. Rosane Alverga está dando parabéns aqui aos profissionais. Cláudio Alves, ontem me senti muito bem, tinha que ser feito, foi ao Rio de Janeiro. Rogério Alvarenga, parabéns, amigos, cobertura histórica.